Olá, muito boa tarde. Tons e símbolos da Semana Santa estão expostos em muitos ambientes do nosso país. Nestes dias, os acontecimentos da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo passam pelas ruas, pelos montes, pelos templos de muitas localidades, numa aliança entre fé e cultura, liturgia cristã e celebração comunitária da identidade de um povo. Óbidos e Santa Maria da Feira são duas dessas localidades e é a partir das propostas que aí são feitas no âmbito do culto e da cultura que hoje queremos falar com Luís Ascenso, de Óbidos, doutorando em Estudos Culturais, e Filipe Dias, que é coordenador da Semana Santa de Santa Maria da Feira, que se liga até nós através da ligação por videochamada, e cumprimento também. Muito boa tarde. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. O Luís, como dizia, é doutorando em Estudos Culturais e já lá vamos a esse impacto que as celebrações da Semana Santa têm, nomeadamente em Óbidos, creio que é o objeto da sua investigação. Antes pedi-lhe que nos apresentasse esta Semana Santa que acontece em Óbidos. Que propósito preside ao plano, ao programa da Semana Santa, sabendo desde logo que há uma dimensão muito cultural e outra muito cultural, muito da vivência religiosa? É assim, portanto, para sabermos ao certo, portanto, há notícia desde a Semana Santa de Óbidos, desde 1603. Portanto, já lá vão 422 anos desta existência desta Semana Santa, destes cultos que, no fundo, são celebrados em Óbidos. E acredito que daí, sobretudo, essa dimensão do culto era que estava presente. Exatamente. Portanto, daí a gente sabe isto através de um acervo que há da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos, portanto, presidido pelo seu provedor, Carlos Orlando, que, no fundo, ele até diz, em estilo de graça, que das 52 semanas que há no ano, durante o ano, só uma é que é santa. Portanto, é uma piada do seu Carlos que eu, no fundo, tive a homenageá-lo aqui com esta sua... com essa memória. Com essa memória. Portanto, este início de Semana Santa começa no primeiro domingo da Quaresma, inicia sempre com a procissão penitencial da Ordem Terceira. Portanto, são 9 figuras relacionadas com o culto da Ordem Terceira, imagens de roca que foram feitas em 1849, em Braga. Daí a influência também da Semana Santa de Braga, e já lá vamos, que eu quero falar também na rede europeia. Sim. E, por exemplo, um dos andores do Santo Ivo, que é referenciado pela Justiça, o andor é transportado pelas forças da GNR, que no fundo até tem o seu quartel dentro de Óbidos, da Vila de Óbidos, da Muralha de Óbidos. No fundo é isto que as pessoas, quando visitam, e temos muita visita na altura da Semana Santa, que curiosamente são espanhóis, em que preenche o nosso espaço até de hotelaria e tudo, e restauração, no fundo são de facto pessoas que já habitualmente vão à Semana Santa de Óbidos. Se quisermos enumerar os momentos principais, nomeadamente em torno de procissões, creio que desde o Domingo de Ramos, com a procissão dos Passos. Sim. E depois, agora na Semana Santa, quais são os outros momentos centrais? Assim, portanto, isto começa logo no sábado, antes do Senhor dos Passos, portanto, neste caso, que é a mudança das imagens. Portanto, nós mudamos as imagens de igrejas, portanto, no fundo, para haver o encontro, que seja o encontro entre Nossa Senhora das Dores e o Senhor Jesus dos Passos, nesse encontro. Portanto, na procissão dos Passos nós temos uma figura icónica que é o Gafaum. Portanto, é de alguma forma que está no programa, que eu não posso mostrar, faço um bocado de brilho, peço desculpa, mas no fundo está no programa da Semana Santa de Óbidos. Esta figura, portanto, é uma figura que está à frente da procissão do Senhor dos Passos, funciona quase como se fosse um carrasco que, no fundo, está ali a penalizar o Senhor, neste caso. Portanto, mas o curioso é que esta figura tradicional, portanto, ela transporta um serpenteão, que é, no fundo, um instrumento, não digamos que é medieval, mas é relacionado com as hordas militares do século VIII, século XVIII, peço desculpa, e
neste caso, esta figura representa, de facto, com um pano, portanto, sobre a cabeça, e esta figura faz com que ninguém sabe quem é que lá está no interior da máscara, digamos, mas é feito como uma penitência. Portanto, a pessoa oferece para servir de gafaum. Portanto, a representar, acredito que se calhar, muita da humanidade. Não é? Muito da humanidade. E curiosamente é que antigamente, por digamos, tradição, esta figura era feita por homens, não é? Mas curiosamente, há 3, 4 anos para cá, é substituído por mulheres. Portanto, há aqui, de facto, uma ressignificação, no fundo, destas tradições. Luís Ascenso, enumerando então agora os momentos principais que vão marcar esta semana. Portanto, tivemos ontem a procissão dos Passos. A procissão dos Passos, portanto, com este tal gafaum. Depois começa o trio pascal, portanto, o trio pascal, que no fundo, com todas as celebrações. Este ano vai haver, portanto, na Sexta-feira Santa, depois da celebração da morte do Senhor, havia sacra da catequese, mas 4 em 4 anos nós temos o alto descendimento da cruz, que é um momento teatral, no fundo, com os nossos, digamos, pessoas da comunidade que, no fundo, fazem este teatro, que é extremamente bem vivido. No ano passado foi em plena chuva, ninguém arredou pé do ato, e depois, à noite, temos a procissão mais icónica que há, que é a procissão do enterro do Senhor. Portanto, a luz pública é desligada na vila e é eliminada através dos archotes das pessoas que participam na procissão. São momentos, de facto, cheios de história e que em cada ano evocam a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Em Santa Maria da Feira, acredito que a tradição e, sobretudo, a forma de celebração é feita com outras apresentações. O grupo Gólgota foi fundado em 1991 e agora, Filipe Dias, retomam em cada ano essas apresentações da Semana Santa e dos momentos principais da Semana Santa. Acredito que seja uma forma que a Santa Maria da Feira encontra para celebrar. Nós já vamos falar com o Filipe Dias, mantemos-nos de facto aqui nesta celebração em Óbidos e para afirmar a outra parte, acredito que seja desta celebração, a parte mais cultural. Aí, através da autarquia, através de outras associações, há também a preocupação de associar outras iniciativas a estas celebrações da Semana Santa? Sim, claro. Portanto, a parte cultural até começa no nosso interior da própria Igreja e das celebrações, através do mestre Tiago Mourã, que tem o coro litúrgico do Santuário do Senhor Jesus da Pedra, de Óbidos, que acompanha depois também nos passos, portanto, na procissão dos passos, portanto, as canções da Verónica, portanto, no fundo, tradicionalmente até falamos que é padeirinha, mas não tem nada a ver, uma relação de Verónica com padeirinha culturalmente não é, mas é de facto aquilo que se chama, que é a Verónica. Portanto, e depois a parte cultural, portanto, o teatro, no fundo, de todos estes concertos é através da Academia de Música de Óbidos, pelo professor Pedro, e também na parte o coral Alma Nova e Sinfoneta de Óbidos. Portanto, são 3 espetáculos que vão fazer no Santuário do Senhor da Pedra. Quem estiver interessado, de facto, pode pesquisar o programa encontra-se divulgado, não é? Divulgado. E também temos, ultimamente, há 3 anos para cá, a introdução de uns tapetes de flores de sal, portanto, que vem precisamente do norte, da senhora vereadora Ana Margarida Reis, que no fundo
introduziu, no fundo, estes tapetes de sal que nós aprovámos. Portanto, há uma comissão, digamos, comissão da Semana Santa, que, no fundo, é presidida pelo seu pároco Mário Silva. Depois, a Misericórdia, que também colabora, que é o professor Carlos Orlando, e, através da Câmara Municipal, Margarida Reis. Vamos agora então falar com Filipe Dias, com quem podemos ligar-nos e se ficar a conhecer também estas criações mais recentes para celebrar a Semana Santa, nomeadamente as que foram levadas a cabo pelo Grupo Gólgota desde 1991. Filipe Dias, que propostas são feitas em Santa Maria da Feira para viver a Semana Santa? Olá, Paulo. Cumprimentar também o Luís. É um privilégio poder estar aqui então a conversar sobre a Semana Santa e divulgar um pouco aquilo que são as nossas atividades. Olhando para aquilo que é a atividade da Semana Santa Santa Maria da Feira, temos uma atividade muito eclética. Começou no passado dia 5 de março, na altura pela quarta-feira de cinzas, e que tem trazido até Santa Maria da Feira várias celebrações religiosas, vários momentos culturais, que fazem parte já cada vez mais daquilo que é o panorama cultural de Santa Maria da Feira. Nós estamos em plena Semana Santa, estamos a viver esta semana, a semana que é aquela semana maior para os cristãos, é assim que é assim denominada, mas Santa Maria da Feira vive intensamente desde o dia 5 de março esta dinâmica cultural, esta dinâmica da Semana Santa, esta dinâmica de fé que nos é convidada a viver a partir da Semana Santa. Olhando para aquilo que já aconteceu, estamos a falar de uma semana que tem muitas, ou melhor, estamos a falar de uma Semana Santa que tem muitas atividades. Posso enumerar logo aqui um momento que marca claramente nós, desde o ano passado, que somos parte integrante da rede europeia de celebrações de Páscoa e Semana Santas. Portanto, recebemos aquilo que é a apresentação do congresso desta rede europeia que vai acontecer entre 8 e 10 de outubro, curiosamente em Portugal, numa conjugação entre Santa Maria da Feira e Ovar, que irá receber esse congresso, e que tivemos no Castelo de Santa Maria da Feira, esse ícone da cultura de Santa Maria da Feira, a apresentação desse congresso, desse painel. Tivemos cá o presidente da rede, inclusive, e tivemos essa oportunidade de lançar, mas também já tivemos várias celebrações religiosas, como 2 procissões dos Passos, em Reunião e Passos Pendão. Já tivemos vários concertos, temos uma exposição que está ao longo do tempo no Museu de Lamas, que é um museu que é tradicionalmente conhecido como o Museu da Cortiça, em que há uma visita interpretativa ao museu que tem uma coleção permanente, em que somos somos convidados a interpretar a iconografia e a iconologia daquelas que são as peças que estão lá presentes. Vários concertos já aconteceram, no cineteatro, em algumas capelas, e temos que falar também de algumas visitas ao património. Esta dimensão de integrar o património na nossa Semana Santa é algo que não abdicamos, como a visita às capelas e algumas igrejas da nossa cidade de Santa Maria da Feira, como também, por exemplo, a visita que aconteceu no passado sábado à Igreja da Misericórdia, e que tudo junto faz com que Santa Maria da Feira seja um palco vivo. E quando digo que é um palco vivo, traz muito também esta dimensão, que é algo que nos caracteriza, que nos distingue, que é as recriações históricas nas ruas de Santa Maria da Feira, das vivências dos últimos dias do Senhor, desde a entrada triunfal, que aconteceu no dia de ontem, no Domingo de Ramos, onde temos mais de 200 pessoas na rua a celebrar a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, desde a chegada ao templo, aquela questão toda em torno do templo e dos vendilhões que estavam a degradar o seu templo. E temos também depois toda essa vivência com as crianças da catequese, com a comunidade que se junta, com um grupo de bombos, com a festa, e o povo é integrado então a caminhar pelas cidades de Santa Maria da Feira, a ver quadros vivos em Santa Maria da Feira, e que acaba por ser uma celebração que é muito característica e muito particular e também muito querida para nós, porque é um momento de festa, é um momento de celebração. Depois os outros 2 momentos que se seguem não são tão festivos, como a última ceia e a Via Sacra, mas na entrada triunfal conseguimos ter essa vivência da fé através da festa, em que Jesus, juntamente com os seus discípulos, juntamente com o povo, juntamente com as crianças da catequese, vai caminhando pelas ruas de Santa Maria da Feira e convidando as pessoas a viver e a rezar. Depois, São momentos, de facto, que marcam a vivência da Semana Santa em Santa Maria da Feira por essas recriações que criam ligação à comunidade, a Santa Maria da Feira, vão também alargando essa comunidade
a participantes de outros pontos do país? Sim, nós temos um grande número, como é óbvio, de participantes de Santa Maria da Feira, mas temos cada vez mais pessoas que nos procuram de concelhos limítrofes para viver connosco. Temos desde o Distrito do Porto, no próprio Distrito de Aveiro, concelhos como São João da Madeira, Oliveira das Meias, Ovar, mas também o Concelho de Gaia. Portanto, dentro do Concelho de Santa Maria da Feira temos várias pessoas que vão estando presentes. Portanto, já é cada vez mais uma vivência, porque estamos a falar de, só nas recriações históricas, estamos a falar de cerca de 250 pessoas envolvidas direta e indiretamente, mais depois juntarmos aqui a catequese, juntarmos aqui depois também algumas pessoas que se vão associando, chegamos facilmente às 300 pessoas. Sim. E tudo isto... E nesses três momentos essenciais, que, portanto, o Domingo de Ramos, a Ceia e a Via Sacra, na Sexta-feira Santa. Exatamente, portanto, quarta-feira teremos a última ceia, portanto, que é em que celebramos e recriamos o momento da última ceia, o momento marcante que é a instituição da Eucaristia, em que Jesus, juntamente com os seus discípulos, faz então a partilha do pão, a partilha do sangue, a partilha do corpo e sangue de Jesus. Depois, a seguir, há o retiro para o Monte das Oliveiras e o momento da agonia de Jesus, em que também é um momento muito marcante para quem vive e quem assiste àquela recriação histórica. E depois temos, ainda nessa quarta-feira, em que Jesus é preso no Monte das Oliveiras e é levado até ao Sinédrio, onde é julgado por Caifás e Anás, e em que aí há então esse complô, vamos colocar assim, desta forma, para que seja levado a Pilatos para ser julgado, e era esse o desígnio de Anás e Caifás. Para depois, quinta-feira, temos, e permite-me só fazer aqui este parênteses, temos uma das procissões mais antigas da Península Ibérica, uma procissão centenária, como a procissão das Endoenças, que é levada a cabo pela Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira. Permite só dar esta nota que nós em Santa Maria da Feira temos uma comissão que eu represento e que estou aqui a falar um pouco sobre ela, mas onde está presente o município de Santa Maria da Feira, o Grupo Golta, a Paróquia de São Nicolau e a Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira, mas que, atenção, que também se associam outras entidades, a própria Vigararia de Santa Maria da Feira, seja através da Pastoral Juvenil, seja através da Pastoral da Catequese, seja através das várias dinâmicas, e, portanto, é uma equipa muito grande e alargada. Na Sexta-feira Santa temos então a Via Sacra, que é o Ex Libris, e o Luís falava há pouco sobre isso, que é um momento marcante e que gostam todos muito de viver, em que depois de ser então julgado por Pilatos em praça pública, chicoteado, depois é feita toda a Via Sacra até haver aquela subida íngreme para o Castelo de Santa Maria da Feira, onde é crucificado no exterior da muralha, um bocadinho também de uma analogia ao Monte Gólgota, que acabou por ser que deu nome ao Grupo Gólgota, e onde Jesus foi crucificado. Já não temos muitos minutos, mas há um ponto essencial em todas estas celebrações que eu gostava que analisassem, que é, de facto, a turistificação dos acontecimentos da Semana Santa. E isto é uma palavra que está a ser, que é objeto de investigação no doutoramento do Luís Ascenso, e por isso, a partir da experiência de Óbidos, há de facto aqui cada vez mais um repartir desta experiência da Semana Santa, até por quem não conhece, por quem não é cristão, mas que cria ligações às representações que vai e às celebrações que vai vendo. Sim, a palavra turistificação parece um chavão e é de facto, não é só sofisticar. Nós temos esse problema em Óbidos, mas em todo o país também. Pode ser um desafio ou ficamos pelo problema? Sim, pode ser um desafio. Eu acho que tem que ser um desafio mesmo, porque no fundo, se nós não tivermos turistas, tudo acaba, não é? Não é questão da Semana Santa, porque portanto, a Semana Santa irá-se realizar de qualquer das formas, ou nos interiores das igrejas, ou fora. Portanto, mas de qualquer das formas, há que juntar um pouco o útil ao agradável na questão. Estamos a falar um pouco também do turismo religioso, no fundo, que está um bocado associado até à rede europeia que o próprio, portanto, Filipe disse na questão que nós estamos associados. Portanto, a turistificação é de facto um tal desafio. É um desafio que, quando nós fazemos a prática religiosa, no fundo, tradicionalmente e com fé, logicamente, porque estamos ali com fé, não, sem exibições, no fundo, não é isso que nos faz, também temos que ter, também, por vezes,
por vezes, algum grau de tolerância também com os outros, que nos visita. Logicamente, com portanto, um japonês, não se pode aceitar que, no fundo, seja cristão, que os há também, mas, de qualquer das formas, nós temos que também tolerar certas culturas, mas de forma também que eles nos respeitem a nós. Pode ser uma ocasião, por excelência, de diálogo com outras culturas e com outras experiências, claro que sim. outros povos. Mas é claro que sim. Acredito que pelas ruas de Óbidos isso aconteça de forma natural, até diante da curiosidade pelo que está a acontecer. As ruas de Óbidos são limitadas, de facto, à muralha, portanto, há 2 ou 3 ruas que são as variantes que, no fundo, percorre todo o circuito muralhado. Há a rua direita, que, no fundo, é talvez de maior confusão. E, digamos, também a quantidade também de lojas e comércios que estão instalados, no fundo, para que a Vila de Óbidos e Óbidos possa sobreviver de alguma forma a nível económico. Gostava de ouvir ainda o Filipe Dias sobre este desafio, acredito que não seja problema, que é a turistificação que está a acontecer em todas as cidades do país, em todas as localidades, e acredito, Luís, que nesta tal rede europeia este seja um problema que também é colocado. Sim, é um problema que é colocado. Portanto, digamos, a rede europeia, neste momento, portanto, a nível em Portugal, temos Braga, que nos convidou a nós, Ovar, Óbidos, Santa Maria da Feira e Danha Nova, saúde de todos os nossos colegas, e é de facto, este programa, digamos que os espanhóis, de alguma forma, fizeram da Semana Santa, também industrializaram um pouco todo este conceito. Portanto, digamos, aqui há uma mistura, no fundo, deste conceito. Vamos então ouvir o Filipe Dias, de Santa Maria da Feira, sobre esta turistificação. É um problema, é um desafio que enfrentam em Santa Maria da Feira? O problema é, nunca diria que é um problema. Eu acho que é uma oportunidade. E como todas as oportunidades, traz um desafio. Acho que a própria sociedade já olha também para aquilo que é a celebração da Semana Santa como um momento de oportunidade não só de divulgar o território, o património. Santa Maria da Feira está encarada dessa forma. Lembramos que Santa Maria da Feira tem uma grande panóplia de atividades, desde imaginários, a viagem medieval, tudo. A Semana Santa está também nessa senda dos grandes eventos de Santa Maria da Feira, não esquecendo a dimensão da fé, que é muito importante, não dissociar aqui a dimensão da fé daquilo que é a dimensão cultural. Mas é uma oportunidade para nós trazermos pessoas, o Luís falava sobre isso, nós somos procurados por pessoas de Santa Maria da Feira, do Conselho dos Limites, mas também temos muitas pessoas que vêm de outros distritos, de pontos distantes do país, mas também do estrangeiro, principalmente, por exemplo, da Galiza, de Espanha, que têm uma vivência da Semana Santa e da fé também um bocadinho mais característica, e que é uma oportunidade para nos unirmos e para não só divulgarmos aquilo que é o nosso tecido cultural, o valor das nossas pessoas e das nossas gentes, lembrar que Santa Maria da Feira tem muito este trabalho de fazer o que é trabalho seu com pessoas suas, sem desprimor com quem veio de fora, queremos sempre abrir o nosso território a todos, mas os voluntários que participam na Semana Santa e que criam a Semana Santa são eles todos de Santa Maria da Feira ou Conselhos Unidos, mas que dão de si àquilo que é a causa pública e aquilo que é Santa Maria da Feira. Portanto, eu acho que é uma oportunidade de divulgar aquilo que nós fazemos, que nós acreditamos que fazemos bem. Vou só dar aqui uma nota, nós tivemos ainda há pouco tempo um concerto do Weber Marques, com a estreia de uma banda que foi de Melodia Divina, e vamos ter agora Santo Domingos, dia 26 de Abril, que são artistas nacionais, se associam à nossa Semana Santa e que sabemos que vêm pessoas de vários pontos do país para assistir também a esses concertos. Portanto, não é só através do teatro, é através da fé, mas também através, por exemplo, da música, e através dessas dimensões conseguimos promover aquilo que temos em Santa Maria da Feira, o nosso património, o nosso território, a nossa gastronomia e também investir naquilo que é o nosso comércio local, naquilo que é a nossa economia em Santa Maria da Feira. Sem dúvida que sim. E a rede vai falar sobre isso exatamente no Congresso de 8 a 10 de outubro, daquilo que é o palco e a fé como potência turística e cultural. E cá estaremos também para falar sobre esse Congresso, esta experiência que vai acontecer em outubro, da rede europeia, onde acontecem estas celebrações fortes da Semana Santa. Filipe Dias, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia nesta Semana Maior, também para Santa Maria da Feira. Obrigado também ao Luís Ascenso por ter partilhado connosco, nomeadamente essa investigação em torno do impacto cultural e social que tem a celebração da Semana Santa em Óbidos. Permita-me que me diga muito rapidamente. Vamos ter uma exposição de fotografias por Uli Schmidt. Isto quer dizer que é um estrangeiro, de facto, a fazer essa... De facto, uma experiência que se vai alargando cada vez mais. Obrigado, felicidades para
esse trabalho de investigação e uma Semana Santa que, de facto, tenha um impacto em muita gente. E estas propostas que celebram os acontecimentos destes dias e também a identidade de um povo fortemente expressa nesta Semana Santa e que nós vamos continuar a acompanhar aqui no programa Eclésia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.